Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia. Hoje continuamos com o Evangelho de João, capítulo 11. Vamos continuar compreendendo mais um pouco acerca da divindade de Jesus. Sempre que você olhar para o Evangelho de João, você deve olhar para o Evangelho de João com a visão de que o escritor está querendo nos mostrar que Jesus é Deus. Então, aqui no livro de João, capítulo 11, ele começa nos dizendo assim: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara óleo, perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos. Bom, aqui você vai se lembrar desse relato, não é? Onde o pessoal começou a dizer que aquela mulher era uma pecadora e que Jesus, ele deveria saber disso. Isso aí a gente vai ver lá no livro de Lucas, tá? Quando a gente estudar o Evangelho de Lucas, você vai se lembrar desse detalhe. E aí, então o João, ele dá essa referência pra gente. Quem é ela? É essa mulher que tinha enxugado os pés de Jesus com os cabelos e havia derramado um óleo perfumado. Tá legal? Alguns confundem essa Maria aqui, essa irmã, né, Maria de Lázaro, com a Maria Madalena. Não tem nada a ver, hein, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, tá? O texto continua. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus tinha uma amizade muito grande com Lázaro. Jesus amava Lázaro profundamente. E aqui tem uma coisa muito humana nesse texto, né? Que eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Tem uma situação bastante humana, porque elas mandam dizer para Jesus o seguinte: olha, aquele a quem o Senhor ama está doente. Isso é comum, né? Em nós. Tentarmos sempre tirar vantagens de alguém que tem algum poder a mais. Isso é comum, não é? E elas fazem exatamente isso porque são seres humanos, gente. A Bíblia foi escrita para seres humanos. A Bíblia não foi escrita para anjos. A Bíblia não foi escrita para santos. A Bíblia foi escrita para seres humanos e para seres humanos que são pecadores, tá? Então elas se aproveitam, né? Geram ali um certo tráfico de influência. Olha, aquele que o Senhor ama está enfermo, ele está doente. Aí no versículo 4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Aqui tem um detalhe interessante. Alguns às vezes questionam, mas Jesus falou que a doença não acabaria em morte e Lázaro morreu. Pois é, a doença não acabaria em morte, ele não ficaria entregue à morte. Mas isto era para a glória de Deus. O que é que significava isso? Significava que Jesus, ele iria ressuscitar Lázaro e que ele, como filho do homem, seria glorificado. Esse é o ponto aqui que a gente deve prestar atenção. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Aqui tem um detalhe muito legal para a gente considerar. Jesus, ele não era o tipo de pessoa ansiosa. Ele sabia que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus. Então ele fica mais 2 dias lá. Olha, Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Bom, imagina se fosse nós, né? Se fôssemos dar ouvidos às irmãs de Lázaro e nós pudéssemos fazer alguma coisa, sairíamos correndo. Mas Jesus não. Jesus, ele fica mais 2 dias lá, porque ele já havia dito que aquela doença era para a glória de Deus. E o Filho do Homem também seria glorificado ali.
Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Você se lembra que os judeus tentaram apedrejar Jesus, porque Jesus, embora sendo homem, fazia de si mesmo Deus, não um Deus. Se você perdeu o Evangelho de João, capítulo 10, eu recomendo que você veja de novo esse capítulo, tá? Aqui no nosso canal. E aí Jesus, ele sai dali, porque o pessoal queria pegar ele e tal, dizer que ele estava blasfemando. Aí Jesus, ele diz assim, ó, versículo 9. Jesus respondeu: o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Gente, dá uma olhada aqui para você compreender como Jesus, né, na sua onisciência, né, em alguns momentos ele utilizava. Ele sabia de tudo. Ele sabia que Lázaro tinha morrido. Ele sabia que mais aqueles 2 dias Lázaro ia morrer. Mas ele falou assim, essa doença aí não é para a morte, não. Podem ficar tranquilos. Aí depois de tudo isso, ele diz, olha, o Lázaro, que é nosso amigo, ele morreu. Ele está dormindo. Mas eu estou indo para lá e eu vou acordar ele. Os discípulos, que também não tinham nada de espiritualidade, eles dizem, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar, né? Ou seja, se ele estava cansado e está dormindo, vamos deixar ele dormir, a viagem é até longa, né? Por que a gente vai chegar lá para acordar o Lázaro? Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então ele lhes disse abertamente, Lázaro morreu. Agora, olha só o ponto de fé dos discípulos. Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Olha que legal isso aqui que Jesus coloca para os discípulos, né? Jesus queria ajudar os discípulos no desenvolvimento da sua fé. Olha, o Lázaro morreu, mas é até bom a gente não ter ido lá, porque assim vocês vão crer em mim. Vamos lá, vamos dar uma olhada lá. Então Tomé, chamado Dídimo, Tomé é aquele que duvidou de Jesus lá na frente na ressurreição. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. O Tomé era um incrédulo, né? Isso que eu acho legal nos discípulos de Jesus. Quando você lê a Bíblia e você compartilha da humanidade dos discípulos, você compartilha da humanidade dos personagens, você tira aquela auréola de santo da cabeça deles. Você começa a enxergá-los como seres humanos. E isso a gente faz muito aqui para você poder compreender que todos eles eram seres humanos. Lembrem-se de que o discípulo Tiago disse, Elias era homem com sentimentos iguais aos nossos. Contudo, ele orou para que não chovesse e não choveu no país por 3 anos e meio. Então você tem que olhar os discípulos, você tem que olhar os profetas como homens, como você. Tinham as mesmas paixões, tinham as mesmas necessidades, eles iam ao banheiro, faziam tudo que você faz. Comiam, bebiam, tinham suas necessidades fisiológicas. É assim que você tem que olhar os discípulos. Porque enquanto você ficar tentando olhar os discípulos ou os profetas com o olhar da religião, você só se confunde.
Então você tem que olhar com um olhar humano. O Tomé, ele duvidava por natureza. Bom, o Lázaro morreu. Talvez rolasse ali entre os discípulos alguma situação e que eles até mesmo pensassem que o Lázaro tinha sido morto, porque era amigo de Jesus. Então o Tomé, que era o que duvidava, ele fala, bom, talvez pensando, já que mataram Lázaro, então vamos para lá, a gente vai morrer também. Vão matar a gente também, mas vamos, né? Fazer o quê? Jesus está falando que é para a gente ir, né? Talvez essa fosse a ideia do Tomé. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro já há 4 dias. Betânia estava distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do irmão. Era um povoado pequeno. Todo mundo ia lá, corria, conversava, todo mundo conhecia Maria, todo mundo conhecia Lázaro, todo mundo conhecia Marta. Os judeus foram lá consolar Maria e Marta. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, ainda na estrada, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejam que ela tinha crença em Jesus. Ela sabia que Jesus era um profeta. Ela acreditava no poder de Jesus. Ela já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Ela sabia que Jesus tinha parte com Deus, com o Pai. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo que pedires. Vejam então que a Marta, ela mostra fé em Jesus. Olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas eu também sei que se o Senhor pedir, Deus vai cumprir aquilo que o Senhor pedir. Porque ela já acreditava em Jesus, ela era discípula de Jesus. Né? Lembre-se que a irmã dela lavou os pés de Jesus. Nós vamos ver isso lá no livro de Lucas. Tá? Disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Aqui parece uma bomba atômica que cai na cabeça da Marta. Primeiro, aparentemente Jesus é culpado. Porque se ele tivesse lá, ela não tinha morrido. Você já parou para pensar quantas vezes você colocou Jesus como culpado nas suas dores? Já parou para pensar nisso? Marta faz a mesma coisa. Olha, se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, então o senhor é culpado. Mas Jesus dá uma garantia para ela. O seu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus aqui está falando do juízo final. Aquele juízo, porque Jesus, ele como sendo Deus, ele tinha na cabeça dele todo o retrato da história. E ele sabia que tinha toda uma história para trás. E ele sabia que muita gente ia ter que ressuscitar. Desde Adão para frente. E ele diz, olha, seu irmão vai ressuscitar. Aí, olha só a resposta dela. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, então a crença comum dos judeus é que no último dia os ressuscitados novamente serão julgados. Mas Jesus, ele diz para ela uma coisa interessante, porque Jesus estava interessado em ressuscitar o Lázaro ali, agora, naquele momento. Aí Marta, depois disso, Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Imagina como essas palavras caíram no coração de Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, Lázaro tinha morrido, viverá. Então agora vejam só que discurso maravilhoso Jesus vai trazendo para ela.
E quem vive, no caso você, Marta, e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devias vir ao mundo. Nota então que a garantia para uma ressurreição de vida está em acreditar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. A garantia da vida eterna não está na religião. A garantia da vida eterna não está no Papa. A garantia da vida eterna não está no corpo papado governante coletivo. Não. A garantia da vida eterna está em Jesus. E aí agora, no nosso próximo encontro, você vai ver que maravilha Jesus faz na vida delas e também na vida de Lázaro. Eu quero agradecer a todos vocês, Deus abençoe. Vamos juntos agora ao canal JWR, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai se ver lá. Fiquem atentos, Deus abençoe a todos. Às 20 horas e 15 minutos estaremos lá, porque hoje às 21 horas nós teremos o nosso irmão, nosso amigo Paulo Sávio. Então estou indo para lá agora com vocês. Deus abençoe, um grande abraço, estejam na graça e na paz de Jesus.